bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição falando de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda do remédio da Pfizer, o Paxlovid, contra a Covid para adultos. Também foi autorizado o uso pediátrico do medicamento Remdesivir, que antes era aprovado somente para adolescentes e adultos. A Anvisa aprovou a venda do Paxlovid em farmácias de todo o país para o tratamento contra a Covid. O remédio é uma combinação de 2 medicamentos antivirais, o Nirmatrelvir e o Ritonavir, que juntos agem bloqueando uma enzima que o vírus da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. De acordo com a agência, o medicamento pode ser fornecido tanto para farmácias como para hospitais particulares do país. Nas farmácias é necessária uma receita médica para comprar. O Paxlovid deve ser usado por adultos que apresentem risco aumentado de progressão para a Covid grave. A Pfizer do Brasil informou que vai iniciar o processo de importação do produto o quanto antes, mas deve priorizar o abastecimento do medicamento no SUS. A Anvisa também autorizou o uso do medicamento Remdesivir para crianças no tratamento da Covid-19. Antes, o medicamento era indicado para pacientes com 12 anos ou mais, com pneumonia e que necessitassem de administração suplementar de oxigênio. A aplicação é restrita em hospitais, não sendo possível comprar o medicamento em farmácias. E olha, a Anvisa deve aprovar hoje o uso emergencial de 2 novas vacinas bivalentes contra a Covid. Os imunizantes já são de uma segunda geração que protegem contra a cepa original e a Omicron. Bom, agora mudamos para a política. O governo de transição quer finalizar o texto da PEC do estouro ainda nessa semana. A equipe de Lula tem reuniões com partidos da base do governo do presidente Jair Bolsonaro para buscar mais apoio à proposta. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin voltam a Brasília para dar continuidade com a agenda de transição. O principal desafio é consolidar apoio à proposta de emenda à Constituição, a PEC do estouro, que sugere deixar de fora do teto de gastos os recursos necessários para bancar o Auxílio Brasil e uma série de medidas nas áreas de saúde, educação e investimentos sociais. Além disso, Lula também quer avançar nas decisões de ocupação de cargos nos ministérios e em empresas estatais como a Petrobras. Membros do governo de transição fugiram do assunto nas últimas semanas e frisaram que apenas o presidente eleito vai bater o martelo sobre os nomes. O grande foco nos próximos dias do grupo de transição de Lula e de articuladores do petista no Congresso Nacional é o de fazer com que partidos que hoje estão na base do presidente Bolsonaro passem a dar respaldo à PEC do estouro. A previsão é de que até esta quarta a equipe de Lula apresente o texto final da PEC. Nesses 2 dias, o grupo deve ter reuniões com integrantes de alguns partidos para tentar convencer os parlamentares a aderir à matéria. Agora vamos falar do tempo. As altas temperaturas e chuvas rápidas prevalecem na maioria dos estados brasileiros nessa primavera. O ar quente e úmido se espalhou pelo Brasil e a circulação dos ventos facilita a formação de áreas de instabilidade em parte do sudeste, sul, norte e do centro-oeste do país. Uma frente fria avança pelo litoral do Rio Grande do Sul e ajuda aí a formar nuvens carregadas. Agora vamos conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começamos por Palmas, capital do Tocantins. O dia hoje será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva pela tarde e também à noite. A mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em São Luís, no Maranhão, o dia será de sol com muitas nuvens e também pancadas de chuva. A mínima para hoje é de 24 graus e a máxima chega aí aos 34 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Hoje o dia também será de sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Fico alerta porque há previsão de pancadas de chuva até o fim da tarde. A mínima hoje é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Calorão e chuva aqui na capital paulista.
No destaque internacional, falamos da Indonésia. A busca por sobreviventes após o terremoto que devastou a ilha de Java ontem continua nesta terça-feira. Pelo menos 252 pessoas morreram, cerca de 30 estão desaparecidas e centenas ficaram feridas. Vamos ver. As equipes de resgate procuram sobreviventes nesta terça-feira entre a devastação provocada por um terremoto na ilha indonésia de Java, que deixou muitos mortos e centenas de feridos. Acredita-se que muitas pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. O epicentro do terremoto de segunda-feira, de 5,6 graus de magnitude e pouca profundidade, foi registrado nas proximidades da cidade de Cianjur, na província de Java Ocidental, a mais populosa do país. O presidente indonésio visitou a área mais afetada, ordenando que a busca por vítimas seja prioridade. Ele ainda falou sobre a importância de construir estruturas mais resistentes a esses fenômenos. O mais importante é que temos que reconstruir as casas com base nos padrões de construção resistentes a terremotos, estabelecido pelo Ministério de Obras Públicas e Habitação, porque a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica afirmou que esse tipo de terremoto se repete aproximadamente a cada 20 anos. A destruição foi agravada por uma onda de 62 tremores secundários, com magnitudes de 1,8 a 4 graus. A Indonésia registra com frequência terremotos por estar localizada na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, ponto de encontro de placas tectônicas. E antes de encerrar, chegou a hora de falar de Copa do Mundo. A seleção brasileira fará hoje mais um treino secreto para definir a equipe que estreia na próxima quinta-feira contra a Sérvia. Mas apesar de todo o mistério do técnico Tite, uma foto publicada ontem em uma rede social revelou qual pode ser a escalação para o primeiro jogo. Acompanhe. Nesta terça-feira, o Brasil volta a treinar no estádio Gran Hamá, local do jogo de estreia contra a Sérvia. Os jornalistas não terão acesso nem mesmo ao aquecimento. No trabalho da véspera, a imprensa pôde acompanhar os primeiros 15 minutos. O técnico Tite faz mistério e esconde a escalação da seleção para a estreia na Copa do Mundo do Catar. Mas teve seus planos comprometidos por um visitante do treino fechado nesta segunda-feira. Uma pessoa que teve acesso ao estádio fez uma foto da atividade e postou em uma rede social. A imagem flagra o momento em que o atacante Vini Júnior treinava na equipe titular. E na mesma imagem é possível ver o meio-campista Fred treinando no time reserva. Não é possível saber se isso aconteceu em apenas uma parte do treino, mas com certeza já é uma dica para o adversário. É isso aí, olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com informações direto de Brasília. A emissão de passaportes está suspensa por falta de recursos. E tem ainda eu aqui te esperando. Daqui a pouquinho, e claro, você não pode perder. Até mais.